Mateus capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 13. Todos abriram Mateus capítulo 7? Vamos para a leitura. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que entram, ou aqueles que encontram. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, santo é o Senhor, Pai amado, poderoso e digno de toda adoração e de obediência, Pai. Estamos diante do Senhor mais um dia pela graça do Senhor, pela Tua misericórdia, porque se estamos respirando, Pai, é pela Tua misericórdia e não pelos nossos méritos. Se estamos, Pai amado, aqui nesse momento, é pela Tua graça, é pelo Teu poder, Pai amado. Qualquer pessoa que permanece viva, Pai amado, antes desse mundo, é um ato de misericórdia do Senhor, Pai. E essa é a consciência que queremos ter, essa é a visão que queremos ter, e é assim que queremos enxergar, pois é assim que a Sua palavra nos revela, Pai. Diante do Senhor e para a glória do Senhor, nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra penetre em nossos corações e que possamos não somente entender, mas praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Viver honrando a Cristo, pois esse é o maior privilégio de um ser humano, Pai amado, desse lado do céu. Honrar o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Senhor, Pai amado. Aquele que nos livrou e tomou o nosso lugar. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor que, de acordo com o Teu poder, que o Teu Espírito se manifeste em nosso meio e traga-nos a convicção necessária, Pai amado, da Tua palavra para cada um. E que nossos corações sejam quebrantados e tomados, Pai amado, pelo Senhor e pela Tua glória, Pai. Nós oramos, Senhor, e te pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós vamos falar sobre o seguinte tema. A porta indicada por Jesus sempre será estreita e o caminho sempre será apertado. Então, o caminho ele não fica, com o passar do tempo, mais espaçoso. Pelo contrário, o caminho continua da mesma forma, sempre apertado, sempre estreito. Então, nós, os seres humanos, estamos sempre acostumados a fazer as coisas da nossa forma, a fazer as coisas do nosso jeito. Vemos isso nas pessoas e fomos treinados assim, desde pequeno. Existe um jeito certo de fazer todas as coisas na Terra, todas. E nós somos até ensinados a fazer, ou até agir como em determinadas situações fomos ensinados, mas muitas vezes nós só agimos assim para um bem maior. Mas quando não enxergamos um bem maior nas coisas, temos o costume de não querer agir da forma certa, porque aquilo não traz um bem maior. Existe uma maneira correta, por exemplo, do casamento. Mas quando não nos convém viver de tal forma, nós não obedecemos. Nós não se portamos de tal forma. Existe uma maneira correta de viver no trabalho. Mas quando não nos convém, nós não praticamos aquilo no trabalho, não vivemos de tal forma no trabalho.
E assim eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Então, um dos maiores problemas quando passamos pela conversão e quando passamos pelo caminho do arrependimento e agora do novo e vivo caminho de seguir Jesus Cristo, essas coisas começam a ficar delicadas em nossas vidas. E uns tentam, para aliviar sua consciência, porque essa é a resposta, dizer, hoje eu vivi isso aqui, aquilo ali eu passei porque não deu. Hoje eu fiz isso, mas ontem eu não fiz isso. E fica escolhendo a forma de querer viver. Então isso é porque estamos acostumados sempre a fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, ou como achamos melhor. Agora, seguir a Jesus não é como seguir o mundo que você veio, que você foi criado, que você foi ensinado. Pois é impossível, a palavra é essa, é impossível seguirmos a Jesus do nosso jeito. Aqueles que vivem assim não passam de cristãos apenas professos, fizeram a confissão, mas que são falsos em seu interior e cegos, totalmente alienados, porque vivem e continuam vivendo das suas formas. Então, nessa passagem de hoje, Jesus nos ensina algumas verdades sobre salvação, mas também nos ensina como nós devemos vivermos, que caminho devemos trilhar, que porta devemos entrar. Então, tudo isso aqui nada mais é do que como devemos viver, como devemos proceder nesse mundo. Então, Jesus aqui está ensinando por metáfora, é um costume de Jesus Cristo. Jesus está falando de duas portas e dois caminhos, porque portas nos leva a entrar em algo e caminho nos leva a um destino. Existem dois destinos e dois grupos, dois destinos e dois grupos nesse ensino de Jesus Cristo. Um grupo entrou pela porta correta e caminho correto e viverá em um bom destino. Ô Paulo, liga não. Outro grupo entrou pela porta errada e anda pelo caminho errado e viverá um destino mau. Esse é o ensino de Cristo. É por isso que Jesus também vai nos dizer que existem dois tipos de árvores e dois tipos de frutos. Como está, por exemplo, no versículo 17. Mateus 7, versículo 17, ele diz: assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos ruins ou maus. Ele está dizendo com isso que se formos cristãos de verdade, daremos bons frutos. E que se não formos cristãos de verdade, daremos maus frutos. Então, isso tem a ver com a forma que vivemos aqui. Isso tem a ver com a forma que procedemos aqui. As nossas ações, elas refletem o quê? Bons frutos ou maus frutos? Santidade ou não? E no versículo 24, também ao 27, ele vai falar dos dois construtores que edificaram cada um em um solo. E ali ele vai deixar bem claro que um construtor edifica sobre um solo rochoso e outro edifica sobre areia. O que edifica sobre o solo rochoso é aquele que ouve a palavra dele e pratica. Está em um firme fundamento, tem uma vida firme, ousada, não será destruído. Mas tem aquele que apenas ouve e edifica a sua vida sobre a areia, isso é, não faz o que ele ensina, não pratica. E virá a destruição. Então, é isso que Jesus está ensinando aqui. Então, as metáforas, na verdade, é a forma de Jesus ensinar mais facilmente. Porque ele pega as coisas do nosso cotidiano para falar de coisas espirituais e que influenciará e que terminará na eternidade. Então, as metáforas, como dizem muitas pessoas, principalmente ímpias, Jesus fala por metáfora, por parábolas, é difícil. Na verdade, não. Na verdade, ele está facilitando o entendimento para um povo leigo ou para qualquer pessoa. Primeiro ponto aí nosso. A porta larga e o caminho espaçoso conduz
à perdição, baseado em versículo 13. Mateus 7, 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Vou ler de novo. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Jesus está sendo bem claro aqui, né? Bem até fácil de entender. Entrem pela porta estreita, porque a outra porta, verdadeiramente, ela é larga. O caminho é espaçoso, mas existe uma consequência eterna. Conduz esse caminho, o final, o destino, é a perdição. Perdição. Agora, o que significa porta larga e caminho espaçoso? Porque é muito fundamental entendermos isso, o que ele está querendo ensinar aqui. A porta larga e o caminho espaçoso significam justamente aquilo que é contrário a Deus. Tudo aquilo que é contrário ao ensino revelado por Deus. Esse é o caminho espaçoso e a porta larga. Um ensino totalmente diferente de Deus, que está em contrapartida com o de Deus. Então essa porta larga e esse caminho espaçoso é uma vida de pecados. É o ensino do mundo e do diabo. Então quando a pessoa vive para o pecado e vive sob a influência do mundo, ela decidiu entrar pela porta larga e percorrer um caminho espaçoso. Essa porta que essa pessoa entrou e esse caminho que essa pessoa está trilhando não é a porta e o caminho apontado por Deus. Então ela mesmo pensa que está na porta boa e que essa porta e esse caminho, melhor dizendo, é o melhor caminho, porque parece mais fácil. Porque parece ser mais fácil aos seus olhos, porque é mais conveniente a você no tempo presente. Então ela é influenciada aos poucos e é levada aos poucos a viver assim. Mesmo ela sabendo que a porta é larga e o caminho é espaçoso, ela continua vivendo, porque ela acha que está tendo algum ganho nessa vida. E é assim que as pessoas vivem, todas que estão no caminho espaçoso, vivem assim. Elas acham que estão ganhando, elas estão ganhando mais dinheiro, talvez, estão ganhando mais fama, talvez, talvez seus desejos estão sendo mais realizados, mas elas estão indo em contrapartida com Deus. Talvez ela está sendo conhecida no Instagram, talvez tem fama na televisão, ou talvez não, a pessoa comum do dia a dia, mas que vive contrário a Deus, que vive no pecado. Isso é um caminho espaçoso, isso é uma porta larga. Então, ela toma essa decisão de entrar pela porta larga e pelo caminho espaçoso, porque ela mesma decidiu entrar, ela mesma decidiu trilhar, ela quis. Mas a decisão dela, que é livre, não é totalmente livre, porque não anula toda a influência das pessoas que estão nesse mesmo caminho. Então ela está nesse caminho, vê outras nesse caminho, então a consciência dela fica mais tranquila. Assim é quando as pessoas fazem as coisas erradas. Elas fazem uma coisa errada, quer que a outra faça, para que a consciência dela fique mais tranquila. Assim é os seus amigos de cachaça do passado. Eles bebiam, e quando você não bebia, eles achavam ruim. E eles, falavam, e aí começava, a mulher não deixa. Mas o que eles queriam não é isso, o que eles queriam é que vocês bebessem, para que a consciência deles ficasse mais tranquila. Entende? Vocês entendem isso, é claro que vocês entendem. Porque vocês mesmos são cristãos e fazem coisas erradas. E quando o irmão faz a mesma coisa, talvez você até se acostume a fazer aquilo. Porque você está andando com a má influência do seu lado. Então até no cristianismo é assim, infelizmente. Então, meus irmãos, a porta espaçosa, ou o caminho espaçoso, o caminho, né, contrário a Deus, terá consequências árduas. Essa porta, esse caminho, antes de tudo, é totalmente uma rebelião direta a Deus. É uma rebelião. Vocês sabem o que é rebelião, né? É querer levantar a espada contra Deus.
Nem todos que vivem nesse caminho significa que estão tendo vidas fáceis. Vocês estão pensando que os ímpios todos têm vidas fáceis? Porque talvez está ganhando muito dinheiro? Não é assim não, meus irmãos. Na verdade, o caminho, as pessoas associam o caminho espaçoso e a porta larga com vida fácil. Mas quem disse isso? Não tem isso na Bíblia, Jesus não ensinou. Ah, fulano vive assim e ela está tendo vida fácil, não. Muitos têm vidas miseráveis nesse caminho. Ou a grande maioria tem vidas miseráveis. Vidas de tristezas, mas não sai. Então, aparentemente, essa pessoa que está nesse caminho largo, ela pode até pensar ser boa. Ou ela pode até ser boa na visão da sociedade, na visão da moral, na visão da ética, na visão de ser um bom pai, ser um bom marido. Isso é cristianismo? Desde quando isso é cristianismo? Aparentemente, ela é certa. Mas isso não significa que ela é cristã. Ela pode ser certa, pode ser boa e pode ser inimiga direta de Deus. Inimiga direta de Deus porque entrou pela porta larga e está no caminho espaçoso. Então, aqueles que não seguem as Escrituras como ensinado e que não se submetem às Escrituras de Deus e à Palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, todas elas, estão no caminho espaçoso. Entraram pela porta larga. E elas estão nessa porta larga, nesse caminho espaçoso, porque esse local permite que as suas bagagens sejam levadas. E quando ela é chamada para entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, a sua bagagem não pode passar. Seus pecados não podem subsistir ali. Essas pessoas não podem entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, com seus pecados. Então, na prática, como entrar pela porta larga e viver no caminho espaçoso? Porque, lembre bem, eu estou explicando o que é viver no caminho espaçoso. O que é entrar pela porta larga? É você não obedecer e nem seguir a Deus. É você permanecer nos seus pecados. É você seguir os seus próprios instintos ou o instinto do seu próximo. É você seguir o mundo. Agora, como é que vive isso na prática? E aqui eu falarei de dois grupos. Falarei daqueles que se dizem cristãos, eles se dizem, pois muitos se dizem cristãos e não entraram pela porta estreita e não permanecem no caminho estreito, mas ainda continuam no caminho espaçoso e ainda permanecem nesse caminho. E falarei naturalmente daqueles que são ímpios, daqueles que nunca professaram a sua fé. Então vamos primeiro aqui falar daqueles que se dizem cristãos, mas ainda permanecem no caminho espaçoso. E Jesus vai ensinar isso. Versículo 15. Primeiro que, normalmente, os que se dizem cristãos, mas ainda vivem. Preste atenção nisso. Normalmente, os que se dizem cristãos, mas ainda vivem um caminho espaçoso, são aqueles que aceitam e vivem nas doutrinas e ensinamentos errados. Versículo 15 aí, de Mateus 7. Veja bem o que diz aí. Cuidados com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Quantos e quantos se dizem cristãos, mas não seguem falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores, falsos missionários? Quantos não se dizem cristãos, mas gostam da maquiagem de verdadeiro pastor, do falso profeta? Quantos? Quantos não se dizem cristãos, mas são bajulados e não são exortados em seus pecados e não são confrontados nas suas mazelas? E os falsos mestres se aproveitam do leite deles, da gordura deles, mas não pregam o evangelho verdadeiro para eles, e eles se dizem cristãos e gostam de permanecer naquele erro. Ou vocês acham que falsos profetas só vivem enganando? Não. Tem pessoas que decidem ser enganadas, porque elas decidem permanecer nos seus pecados. E ali naquele local, elas não são confrontadas. E elas querem e permanecem no caminho espaçoso. Elas entraram por essa porta larga,
e permanecem no caminho espaçoso, porque elas continuam ouvindo os mestres que arranjaram para si mesmas, como diz Paulo em 1 Timóteo. Porque elas continuam ouvindo doutrinas erradas. Elas veem o pecado, elas enxergam o pecado nos falsos, mas elas não fazem nada, porque vivem no pecado. É difícil você exortar um irmão, é difícil você apontar para um presbítero, para um pastor que ele está em pecado, se você vive em pecado. É difícil demais. Na verdade, ninguém vai fazer isso estando em pecado. Então, muitos se dizem cristãos, mas vivem influenciados por essas doutrinas de homens. Sabedoria humana, muita sabedoria humana em falsos profetas. Muita sabedoria própria, muita sabedoria humanista, muito conselho, até voltado para a área das ciências, da psicologia, da psiquiatria. E ali elas são levadas pelas enxurradas de sabedorias próprias, ensinamentos segundo a verdade, como diz Paulo a Timóteo. A gente está cansado de saber disso, meus irmãos. A gente está cansado de viver isso, a gente está cansado de viver e saber disso em nossa cidade. Todos já sabem disso. Todos já sabem. Segundo grupo que se diz cristão, mas ainda continua no caminho espaçoso. E esse aqui é mais forte. Esse aqui é mais forte porque isso aqui vai comprovar somente o que é o caminho espaçoso. Versículo 21 ao 23. Preste atenção, vocês. Preste atenção. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Jesus está dizendo isso. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vocês que viveram no pecado. Entende? A maioria dos cristãos não são doutrinados pelas escrituras. São doutrinados, sabe pelo quê? Pela uma cultura evangélica. E qual é o problema de ser doutrinado pela uma cultura evangélica? Sabe como é a doutrinação da cultura evangélica? É assim mesmo, irmão. A carne é fraca. Eita glória! Entendeu? E aí o que acontece? O que acontece? São doutrinados e ensinados a vida toda dessa forma, pela cultura evangélica. Não é confrontado no pecado. Não é confrontado à santidade. Não é confrontado ao compromisso. O caminho é largo. Isso não é cristianismo. Cultura evangélica não é cristianismo. Doutrinação cultural não é cristianismo. Então, a pessoa normalmente nunca é levada às escrituras para confrontar o pecado. Ela é sempre levada ao conselho humanista do cristão que está do lado, ou até do pastor, do falso profeta. E ela é levada a vida toda, 30 anos assim, até num dia que talvez, pela graça e misericórdia de Deus, ela ouve a pregação do evangelho. E ali ela disse que o homem é doido. Primeiro ela começa assim, isso aí é um doido, arrogante, não sabe o que está dizendo, isso aí é fariseu. É legalista. Entende? E é doutrinado pela cultura evangélica. Meu irmão, todo mundo é fraco, fique tranquilo, rapaz. Essa é a doutrinação. É assim mesmo, pá, acontece. É isso. Tem algum ensino das escrituras desse jeito? Quando Jesus falou a carne é fraca, que foi Jesus que falou isso, ele não falou por causa do pecado dele, não. Ele não falou por causa do pecado dele. Jesus pecou? Vocês falam muitas vezes, os cristãos falam por causa do pecado, a carne é fraca, pode cair em pecado. Mas isso não é bíblico, meu amigo. Isso é outra forma de você cauterizar e acomodar sua consciência. Sabe o que Jesus falou? Sabe o que Jesus quer dizer quando ele falou assim, a carne é fraca? Ele falou assim, olha, a minha carne, a minha natureza humana, que não tem pecado, não quer ir para a cruz. Mas eu não faço a minha vontade. Eu faço a vontade do meu Pai. E foi para a cruz. Saindo sangue pelos poros. Entende? É isso que você tem que falar para o seu irmão. Meu irmão, não tem nada de carne fraca, não. Jesus Cristo negou a carne até sangrar sangue, até suar sangue. E foi para a cruz. Ah, mas foi Jesus, ele é mais forte. Tá bom, vamos para Hebreus 12. Na luta contra o pecado, vocês ainda não suportaram até o sangue.
Isso é Bíblia, isso é Evangelho, isso é doutrinação correta. O resto, meus irmãos, falso profeta, falsos pastores, guiando pessoas em um caminho espaçoso e sempre mostrando uma porta larga. Então Jesus aqui diz o quê? Repare aqui, vamos ver se encaixa a cultura evangélica. Será que a pessoa que está vivendo no pecado, olhe bem para mim aqui agora. Você conhece pessoas que vivem no pecado e são cristãs? Então não fique falando para ela que é assim mesmo, não. Diga para ela isso aqui, ó. Aqueles que permaneceram no pecado, Jesus disse, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vocês que viveram no pecado. É isso aqui que vocês vão ouvir em discipulado genuíno. Não é a sabedoria humana. Deixa eu ver aqui como eu posso encaixar uma palavra de sabedoria para essa pessoa aqui, para dar uma palavra a ela, para ela ser confortada. Onde está isso? Isso é psicologia, meu amigo. Isso é psicanálise. Não tem nada a ver, não. Isso aí, sabe para quem é? Para pessoas do mundo que estão com problemas emocionais. Isso aí é para uma pessoa que quer uma melhoria na sua rotina, nos seus hábitos. Psicologia é para isso. Não é para nós, não. Então você é contra? Eu não. Eu não sou contra, não. Jamais serei contra. É uma ciência boa quando é usada de forma certa. Tem cristãos, psicólogos certos, que eles jamais seguirão o princípio e a raiz da psicologia, que vem de Freud, que era ateu, e que tinha prazer pela própria mãe. Jamais seguirá a raiz da psicologia. Ele, antes, usará a psicologia de forma correta para a glória de Deus. Então, não sou contra as ciências humanas, mas jamais poderemos discipular uma pessoa com a sabedoria humana, com ferramentas da ciência humana. Nós estamos falando de algo espiritual que é na alma, e não na mente ou no emocional. Nós trabalhamos com as escrituras de Jesus Cristo. Outra pessoa que se diz cristã, mas ainda convive, está no caminho espaçoso. Ainda em Mateus 7, versículo 26 ao 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, ou sobre a areia, melhor dizendo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua. Três fatos no meio cristão de pessoas que se dizem cristãs, mas que estão no caminho espaçoso. Primeiro, dá corda a ensinamentos e doutrinas falsas. Em escutar falsos mestres, falsos pastores. Segundo, ter uma fé falsa, viver no pecado diário, não se arrepender, não se entregar a Cristo, não clamar por libertação. No último dia, escutará de Jesus Cristo, apartai-vos de mim, vocês que viveram no pecado. E terceira, pessoa que se diz cristã, mas que está num caminho espaçoso, as que ouvem a palavra e nunca pratica, se submete à palavra. Então, todos esses ainda permanecem no caminho espaçoso, caminhando direto para o inferno eterno. Esse é o fim do caminho espaçoso. Pois não é a igreja que essa pessoa vai que vai salvar ela. Não é a igreja que salva ninguém. Não é a vida moralmente certa que salvará ela. Não é as boas obras dela que salvará ela. Não é o ser uma pessoa agradável, até para os crentes, fazer boas ações, dar o dízimo, dar mais que o dízimo, investir numa igreja. Não é isso que salvará ela. Tudo isso faz com que ela permaneça no caminho espaçoso. E os ímpios? Aqui eu estou tratando dos que se dizem cristãos. E os ímpios? Primeiro, os ímpios que vivem no caminho espaçoso, né? São aqueles que seguem a cosmovisão do mundo, que seguem as suas próprias visões, seu próprio jeito. Como está, por exemplo, aqui em Efésios. Efésios. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu não coloquei, eu acho a referência. Efésios 4. A partir do 17. Que diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico.
Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, e separados por causa da ignorância e que vivem pela dureza do seu coração, tornaram-se insensíveis e se entregaram à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Percebe? Como vivem então os ímpios? Aqueles que não são já, aqueles que não se dizem cristãos, vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, têm o coração obscurecido pelo pecado, vivem uma vida totalmente distante e separada de Deus. São totalmente separados de Deus. Essas pessoas estão em que caminho? Com certeza, né? O caminho largo. Então aí, esse grupo de pessoas que vivem nos seus próprios pensamentos, no seu próprio achismo do que é certo e errado, eles mesmos fazem leis para si mesmos, vivem separados de Deus. E o outro grupo são aqueles que estão cegos pelo engano do diabo. Eu não vou mandar vocês abrir porque fica atrapalhando, irmãos. Que vai dizer assim a passagem. É em Coríntios. Vai dizer assim. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então essas pessoas ímpias ainda vivem segundo o ensino do próprio diabo, porque o Deus deste século aqui, deste mundo aqui, é o sistema diabólico. Elas vivem nesse sistema, nessa influência, então elas são ímpias vivendo na influência do diabo. E vivendo na influência do diabo, essas pessoas cometem tudo o que acham correto aos seus olhos e estão em que caminho? Claro que é o caminho espaçoso. E o terceiro grupo de pessoas que vivem no caminho espaçoso, estou resumindo aqui, né? Carne, diabo e mundo, para resumir o ensino do caminho espaçoso. São aquelas que amam o mundo. A Bíblia fala, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos da própria vida ou da soberba, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, existem 3 formas principais de um ímpio viver num caminho espaçoso. Quando ele vive para a sua carne, quando ele vive para o diabo e quando ele vive para o mundo. Existem 3 formas de uma pessoa que se diz cristã, viver um caminho espaçoso. Quando ela vive ouvindo falsos ensinos, que produzem falsas conversões, que produzem falsos arrependimentos, que conduzem a uma vida de perdição, pecado. Porque se você não ouve, já não é fácil ouvir a mensagem do Evangelho, ter uma vida de santidade, sendo cobrado todo domingo, toda terça e nos aconselhamentos. Imagine o tamanho da bola de neve que não é ouvir um falso profeta, um falso pastor. Qual é a segunda pessoa que se diz cristã vive no caminho espaçoso? As que não têm uma fé genuína, que têm uma fé falsa, que dizem seguir Jesus, faz boas coisas, provam até de coisas espirituais, porque esses homens falaram, Senhor, não profetizamos, não expulsamos demônio. Jesus falará, eu nunca conheci vocês, vocês permaneceram no pecado. E terceiro grupo é aqueles que ouvem, domingo após domingo, lê a Bíblia, dia a dia, quem lê, mas não pratica nada, não pratica a palavra. Constrói a vida deles sobre a rocha. Na verdade, constrói sobre a areia, né? E assim acabam vindo a diluir, a cair. Então, entrar pela porta larga e permanecer no caminho espaçoso é viver uma vida, meus irmãos, longe de Deus. Longe de Deus. É viver em desobediência a Deus. É viver sem praticar aquilo que Deus ensinou. O fim dessas pessoas é a perdição. E muitos são os que entram por essa porta, como disse Jesus. Agora, volte para Mateus 7 aí, que ele diz algo importante para nós. Ele diz assim, que esse caminho aí, né, que é espaçoso, a pessoa está caminhando mesmo aqui nessa vida. E vivendo da sua forma. Esse caminho conduz para a perdição. E que perdição? E que caminho é esse que Jesus está ensinando aqui que leva para a perdição?
E perdição aqui, meus irmãos, o sentido é destruição mesmo. É destruição. Mas não no sentido de extinção, por exemplo, ou aniquilação, como se a pessoa fosse deixar de existir. A perdição não é você deixar de existir, não. Se fosse assim, Hitler estava muito bom. Hitler estava ótimo. Massacrou todo mundo, depois viu que ia morrer, deu um tiro na sua cabeça, pronto, acabou a aniquilação. Era maravilhoso, não era? Pra quê? Siga a Deus. Se no final não existe nada, Deus não vai julgar ninguém. Não. Isso aqui era um descanso para essa pessoa, se fosse aniquilação. Mas a Bíblia não ensina a aniquilação. A Bíblia não ensina, meus irmãos, deixar de existir. A Bíblia fala aqui que perdição é justamente a imersão no inferno eterno. Inferno eterno. Onde a pessoa provará do sofrimento intenso e sem fim. Jesus que está falando, não sou eu não. Não fica aí com raiva do pregador. Jesus está falando, não sou eu. Então, temporariamente a pessoa fica onde? Num lugar chamado Hades, pelas Escrituras, que é o local temporário, onde estava o rico, quando Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. E onde estão todos os que morreram sem Cristo hoje. Já estão sofrendo tormentas. Mas no último dia, no local final, eles serão lançados no Guiena. A Bíblia chama de Lago de Fogo, que é o local que foi feito para o diabo e os anjos. Ou demônios. Então, entrar pela porta larga e viver um caminho espaçoso é viver uma vida no pecado, em desobediência a Deus. E o final desse caminho é o inferno. É o inferno. É isso que ele está ensinando aqui. E vem a segunda parte do ensino. Nós vamos falar sobre a segunda parte, que é a porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida eterna. Versículo 14. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que entram. Então veja aqui o conselho de Jesus Cristo. Agora o interessante aqui é que vocês percebem. Jesus fala, né? Entre pela porta estreita. Ele não fala entrem pela porta larga. O conselho dele é entre pela porta estreita. Então a gente pode parar um pouco aqui agora, nesse sermão, e pensar assim. Jesus está dando qual conselho? Ele falou que a porta larga conduz à perdição. Ele está falando que a porta estreita, aqui, conduz à vida. Então ele está nos ensinando a entrar por essa porta. O que significa então porta estreita e caminho apertado? Que as pessoas acham que é uma vida acabada. Eita, vai ser agora um sofrimento. Esse caminho é muito estreito. Pense num caminho que é estreito. Pense numa porta que é muito estreita. Pense numa porta que é de sofrimento. Não tem nada a ver com isso. Porta estreita e caminho apertado é justamente o que é correto diante de Deus. Tudo que é correto é bom. Tudo que é correto é bom. É justamente o que Deus deseja. É justamente a sua vontade revelada na Bíblia, nas Escrituras. Isso é o que significa caminho estreito, ou porta estreita, vontade revelada de Deus. Se a porta larga e o caminho espaçoso é a vontade do mundo, do diabo, da carne, é o ensino contrário a Deus, a porta então estreita e o caminho apertado é o ensino de Deus, é a verdade de Deus, é o que é correto. Então quando Jesus fala porta estreita, é porque a verdade de Deus é contrária àquilo que o mundo acha que é correto. A porta estreita é nos apegarmos às verdades do Evangelho, às verdades do Evangelho e confiarmos nas Escrituras Sagradas, sabendo que ela nos ensina tudo sobre a vida eterna e sobre a vida em piedade nesse mundo. Então, essa porta estreita nada mais é do que crermos em Jesus Cristo e se entregarmos e confiarmos em Jesus Cristo como uma verdade absoluta, indiscutível. Nós não somos nossos salvadores próprios. Quem entra pelo caminho espaçoso, pela porta larga, se acha o salvador próprio da sua vida, porque segue o seu próprio achismo. Mas nós não somos nossos próprios salvadores. E nem podemos escolher por nós mesmos qual é o caminho correto. Nós devemos crer e confiar em Jesus Cristo, porque ou Ele é quem diz ser, ou não é nada. Eu prefiro crer em quem Ele diz ser. E Jesus falou que Ele é a verdade.
E tudo que ele ensina é a verdade. Então, eu entro por essa porta estreita e ando por esse caminho apertado, que é o ensino de Jesus Cristo. Quando Jesus fala que o caminho é apertado, ele está justamente falando que esse caminho não é fácil, porque não é mesmo. Pois exige renúncia de nossa parte, existe uma autonegação intensa. Preste atenção aí. Esse caminho estreito é um caminho de dificuldades e tribulação. É verdade. Se a porta, preste atenção, se a porta estreita é a verdade de Deus, o caminho estreito, no original, significa tribulação. Lutas intensas. Abnegação. Autossacrifício. A salvação é somente pela graça, meus irmãos. Não é pelos nossos méritos, é claro. Porém, enquanto estamos aqui desse lado do mundo, Jesus revela que o caminho é estreito e que virá, sim, tribulações, perseguições, lutas, que teremos contra esse mundo, contra a nossa carne e contra o diabo. Só existe a tribulação porque a carne, o mundo, as pessoas do mundo estão contra a verdade revelada de Deus. Então, a verdade é que realmente a porta é estreita. E Jesus Cristo não está escondendo isso. Mas a verdade é que o caminho apertado conduz à vida. Conduz à vida. Então, como alguém entra pela porta estreita? Como alguém entra por essa porta? E você entra por essa porta quando você crê, confia e se entrega ao Senhor Jesus Cristo. É quando você coloca confiança no que Jesus ensina, no que Jesus revela. É aí você entra por essa porta, porque você passa a viver agora nesse caminho ensinado por Jesus Cristo. Por isso que ele fala, arrependei-vos e creiam no Evangelho. Sem arrependimento e sem fé genuína, jamais alguém poderá entrar no caminho estreito que o Senhor Jesus Cristo ensina. Como andar e permanecer no caminho apertado? Então você anda e permanece no caminho apertado quando você passa pelas lutas, pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas perseguições, inclusive, e ainda assim você se mantém fiel a Cristo. Se mantém fiel a Jesus. Você prefere viver uma vida abnegada, renunciar, viver esse caminho estreito, do que ceder ao mundo, ao pecado e ao diabo. É por isso que existe uma palavra oportuna para nós, que diz assim: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E muitas tribulações aqui é justamente as lutas que enfrentaremos como cristãos. Porque você não vai entrar no cristianismo e vai viver uma vida em paz, tranquila. Não porque você está em um mundo que lhe odeia. Não porque o diabo quer a sua alma. Não porque a sua carne não quer se submeter a Deus. Então vai ter sim tribulação. Jesus aqui não está escondendo. O caminho é estreito. A porta é estreita. O caminho é apertado. Ele não está escondendo. Quem está revelando é ele. Então segue ele, siga ele sabendo. Porque ele não está escondendo nada de ninguém. Então a verdade sobre o caminho estreito pode ser claramente revelada quando ele diz assim, olha, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso mostra o quê? Caminho estreito. Quando ele diz assim também, olha, quem ama pai, mãe, esposa, filhos, filhas, ou qualquer coisa acima de mim, não é digno de mim e não pode ser meu discípulo. É ele que está revelando. Então, se você não se submete a tal coisa, a tal verdade, você não pode ser discípulo. Não é que você tem o direito de escolher se vai amar mais hoje ou se vai amar menos amanhã. Na verdade, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, em primeiro lugar, é Deus. Por que, Vinícius, tem que amar a Deus? Porque quando você ama a Deus, você não negocia com ninguém. E amar, lembre, não está falando de sentimentalismo. Está falando de quê? De seguir alguém fielmente, independente daquele ou daquela que está ao seu lado, que manda você fazer outra coisa. Então você ama a pessoa além, ou ama a Deus, melhor dizendo, além do seu filho, porque você não cede ao erro e aos caprichos do seu filho, nem da sua esposa, nem do seu esposo. Você continua amando a Deus. Então o caminho estreito é isso, tribulação é isso, perseguição é isso.
a renúncia que é necessária, ele falou que aquele que não renunciar a tudo que tem não pode ser discípulo dele. Caminho estreito. Por quê? Porque você não pode botar objetos, coisas acima dele. Tem que renunciar a tudo. Agora percebam, essa pregação aqui não é uma pregação agradável para ímpios. Não é uma pregação agradável para os ímpios, é uma pregação agradável para nós, para mim, para vocês, que é o povo de Deus. Para nós. Para mim é uma pregação maravilhosa isso aqui. Para mim isso aqui é bálsamo na alma. Mas o efeito disso nos ímpios são desagradáveis. Nos ímpios. Porém, se está desagradável a algum cristão aqui, se está tendo alguma coisa aqui desagradável a você no que Jesus está falando, né? E se você é uma pessoa que quer seguir Jesus Cristo de verdade, meu conselho é, primeiro, como você tem vivido para que essa pregação esteja desagradando você? Segundo, você já sabe quem Deus é? Terceiro, por que essas palavras são desagradáveis a você? Que pregações vocês estão ouvindo? Como vocês estão lendo a Bíblia? Como vocês estão seguindo Cristo? Porque para uma pregação dessa ser desagradável a um cristão, uma coisa ou outra. Ou ele está vivendo em pecado, tem que se arrepender hoje, agora e abandonar o pecado. Ou está ouvindo pregações falsas, não tem entendimento do Evangelho. Porque essa pregação aqui é para uma criança de 3 anos que é cristã, entender já. Ou ele está convivendo com pessoas que não exortam ele e bajula ele. Só vive sendo bajulado a vida toda, não é exortado. Alguma coisa está acontecendo errada, para você estar vendo essa pregação desagradável. A mensagem de você, para você, meu irmão, que sente-se desagradável é boa. Arrependa-se. Tem jeito para a sua forma desagradável. Se submeter a Cristo. Entendeu? Por mais que essa linguagem minha pareça muito séria, ela ainda é misericordiosa com você. Quando Deus mandou as 10 pragas para o Egito, você acha que Deus não foi misericordioso com o Egito, não? Você acha que quando Deus mandou as 10 pragas, a misericórdia de Deus não foi muito grande, não? Eles conseguiram ver que existe um Deus só. Entende? Os egípcios teve chance de se arrepender, porque eles estão dizendo, meu Deus, até o rio Nilo, que era um Deus para mim, agora está em sangue, até os animais morreram, até as pragas vieram. Cadê esses deuses do Egito? Então eles estavam tendo a chance, até no juízo de Deus, na terra, não no último dia, a pessoa pode enxergar a misericórdia e a graça de Deus. Imagine nessas palavras de Cristo aqui. Então, afinal, o que esse ensino de Jesus nos revela? 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos completamente diferentes. No qual você está? Reflita aí um pouquinho. Em que caminho você está, hein? Qual destino você vai ter? De acordo com esse ensino aqui. Não há nada mais importante na sua vida. Seu filho não é mais importante. Seu dinheiro não é mais importante. Sua pressa não é mais importante. Sua inquietação não é mais importante. Sua ansiedade não é mais importante. Sua falta de paciência não é mais importante. A coisa mais importante agora aqui, nesse momento. Se tiver um minuto de reflexão, é essa aqui. Qual é o caminho que eu estou e qual é o destino da minha alma? Então Jesus está ensinando claramente sobre a salvação e sobre a condenação. Sobre a vida eterna no céu e sobre a vida eterna no inferno eterno. Ele, não eu, ele está dizendo para você, meu irmão, entre pela porta estreita. Permaneça no caminho apertado. Para que o seu destino seja um destino bom, agradável, para que seja vida. Então escolha o caminho apertado. Por mais, como ele diz aqui, né? Ele disse aqui, ele revelou poucos, muito poucos são os que vão entrar. Muitos poucos é o que vão entrar nesse caminho, ele disse. Mas não é porque são poucos que você vai seguir a manada. Nessa parte, siga Cristo. Abandone o mundo, abandone o pecado. Se arrependa dos seus pecados hoje. Creia em Jesus Cristo como verdadeiro.
Creia nas Escrituras como verdade. Porque é isso que importa. Se você não entrar por essa porta e não permanecer nesse caminho, saiba que você foi avisado. E vai chegar um dia, meus irmãos. Isso aqui é uma certeza absoluta. Vai chegar um dia que as pessoas se lembrarão, quando estiverem no inferno, da mensagem. Entrem pela porta estreita. E aquilo irá ressoar na consciência dela. Porque o inferno é pior por causa disso. Por causa da consciência que ela terá lá. Das coisas que ela fez e que ela perdeu. Sabe como Hitler vive hoje? Quer saber? Você acha que o tormento pior é o fogo na carne dele? Isso não é verdade. Isso são metáforas. Você acha que é o quê? A consciência dele não aguenta. As mortes passam pela mente dele o tempo todo. Os gritos das mães, dos pais. Os gritos das crianças. Aquelas pessoas que ele matava dentro daquelas questões químicas lá. Isso é o que atormenta Hitler no inferno. Pelos séculos dos séculos. Sabe o que atormentará um cristão? Uma pessoa que se diz cristão pelos séculos dos séculos? Porque ela passou domingo, é pior, viu? Que Hitler. Quem muito é dado, muito é cobrado. O que atormentará uma pessoa que se diz cristão, ou aqueles que viram muita pregação, que foram muito ensinados. Sabe os que os atormentará pelo século do século? Todo domingo, eles escutavam uma pessoa pregando uma mensagem que falava sobre o céu e sobre o inferno. E ela lembrará das passagens. Ela conseguirá entender muito mais no inferno do que entender na vida presente. No inferno, ela terá tempo para meditar naquilo. E a consciência dela irá meditar pelos séculos dos séculos em uma palavra que foi dita. Arrependa-se. Isso atormentará ela. Ela desejará voltar. Meu Deus não sei nem falar isso. Mas ela irá pensar, era vou ter me arrependido. E isso é o tormento no inferno. Então, Jesus, ele não está brincando quando ele diz. Ele não está brincando. As palavras não são de um homem. São do Filho do homem. As palavras não são de um homem falho. As palavras não foram inventadas por um grupo de discípulos. As palavras não foram inventadas por um grupo de pessoas. Não foi Mateus que inventou. Foi o Filho de Deus que desceu do céu, que se encarnou e que disse: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque a outra porta, larga, é perdição. Entende? Não preciso, meus irmãos, pela graça de Deus, pregar um evangelho que agrade ninguém. Porque o meu compromisso primário não é com homens. Eu serei muito maior julgado do que qualquer vocês que estão aqui sentados hoje. Sobre mim cairá a maior condenação caso eu não pregue corretamente, a Bíblia fala. Mas glória a Deus pela graça que Ele dá a pregadores verdadeiros, porque é graça. Porque falsos profetas sofrerão muito mais do que Hitlers no inferno. Falsos profetas que mercadejaram essa palavra aqui de Deus e que ensinaram para as suas próprias concupiscências, para os seus próprios desejos, para os seus próprios negócios. Esses sofrerão perdição que não pode nem ser explicada, falada, dita. Entende? Então nós que entramos pela porta estreita e caminho apertado, preste atenção nisso, permaneceremos firmes pela graça de Deus. Sabe por quê? Porque aquele que começou boa obra é fiel para completá-la. Porque a nossa segurança quando pregamos, ou vocês quando ouvem, não está em vocês mesmos. Nós não confiamos na carne, nem nos filhos do homem, em quem não há salvação. Nós confiamos em um cordeiro que foi crucificado. Nós confiamos em um cordeiro que foi ressuscitado. E nós temos um mediador que hoje intercede por nós ao lado do Pai. E é por isso que nós não cairemos. E é por isso que nós permaneceremos de fé.
Porque Jesus Cristo é a nossa rocha inabalável. Porque nós não temos forças nenhuma e já admitimos isso. E é Ele quem nos sustenta e nos guarda, mesmo em as nossas tribulações, fraquezas. Nós temos um Salvador amoroso, gracioso, misericordioso, consolador, bendito. Nós temos um Rei, nós temos um homem completo, nós temos um Rei completo, nós temos um Deus completo, nós temos um Salvador completo, nós temos uma obra completa, nós temos uma obra consumada. Nós temos um pastor que disse: as minhas ovelhas eu darei a vida eterna. Elas jamais perecerão. Elas jamais se perderão. E ninguém, diabo, mundo da carne, as arrebatará da minha mão. Porque aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. Então, nas suas lutas, meus irmãos, lembrem de Cristo crucificado por você. Lembrem dele no Getsêmani, suando sangue por você. O inferno foi vencido por ele. O diabo foi vencido por ele. A morte foi vencida por ele. Quando ele nos manda, nós não que já estamos. Os cristãos verdadeiros já estão. Já entraram pela porta. Já estão no caminho apertado. E quando ele nos manda fazer isso que a gente fez, no dia da nossa conversão, no dia do nosso arrependimento, no dia que nós tivemos a fé nele, não foi no dia do batismo, foi no dia que nós tivemos a fé genuína nele. Nós entramos nisso e estamos descansados nisso. Então permaneça firme, com ousadia. Busque poder espiritual. Busque intrepidez na sua fé. Não se acovarde, porque você é filho de Deus. Você não é filho do diabo que vive no pecado para ter vergonha. Fuja do pecado. Fuja do pecado, eu quero ver se não tem poder espiritual. Então você que está no caminho estreito, descanse na destra do Filho de Deus. E o inferno não é para nós. Não é do inferno que nós devemos ter medo. O inferno não é para colocar medo em cristãos. E a maior luta nossa é com o pecado. Então lute. Lute, lute. Sangre. Perda o que tem que perder. Lute contra o pecado. E você que está no caminho espaçoso, saia dele urgentemente. Saia dele. Porque se Jesus Cristo for verdadeiro, se ele for verdadeiro, como ele está dizendo aqui, se Jesus Cristo for a verdade, como ele disse, o inferno é real. E sua eternidade nele também. Se ele for verdadeiro, se ele não for, todos nós aqui somos enganados. Jesus Cristo é o pior falso profeta da história. E o diabo é melhor que ele. Agora, se Jesus Cristo ser quem ele diz ser, as pessoas que não o seguiram, que não confiaram no seu sacrifício, que não se entregaram a ele, que não receberam desse amor dele na cruz, sofrerão pelos séculos dos séculos. Sofrerão pelos séculos dos séculos. Então Jesus convida você a entrar. Ele já está dizendo a você. Não precisa dizer assim, não é difícil. Não, ele está dizendo já que é difícil. Você tem medo, mas já está dizendo que é difícil. Entende? Não está escondendo nada de ninguém não aqui. Ninguém que prega aqui esconde nada de ninguém não. É difícil. Mas não é porque é difícil que é ruim, é bom. O caminho estreito é bom. O caminho estreito tem deliciosas frutas. O caminho estreito tem presença do Pai. O caminho estreito tem manifestações do Espírito. O caminho estreito tem felicidade interna. O caminho estreito é satisfatório para a alma. Entende? Não esqueça, meus irmãos. Não esqueça que vocês são amados por Cristo. E que o caminho estreito, verdade, não é fácil. Mas isso não significa dizer que é ruim. Jamais será ruim. O caminho estreito é bom. Então siga os conselhos de Cristo. Ouça a palavra de Cristo. E entre pelo caminho estreito e ele te conduzirá para a vida eterna. Para as delícias perpétuas no céu.
para que você no céu tenha o seu corpo glorificado, o seu corpo incorruptível, para que você não saiba mais o que é pecado, para que você não prove mais do que é ruim, do que é mal, e se delicie por toda a eternidade com a felicidade que não terá fim, com uma alegria e com uma permanente alegria que não terá fim, e com a consciência tranquila, com a consciência alegre, com o coração satisfeito e com uma vida em plenitude total, como sempre desejamos ter aqui. Porque Deus colocou a eternidade em nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor por esse momento precioso. Louvamos ao Senhor pela Tua bondade, Pai, porque o Senhor nos revela a Tua palavra, Pai. E não são palavras duras, são, antes de qualquer coisa, palavras amigáveis e amorosas, Pai. Por mais que a nossa carne tente vê-las de outra forma, nós a enxergamos como elas são. Palavras de um Cristo crucificado para o seu povo. Palavras de um Salvador bendito, de um Cordeiro glorioso. Palavras de um leão da tribo de Judá, daquele que virá do mesmo modo que subiu. Nós cremos nas Tuas palavras, Pai. E que o Senhor nos ajude, pela Tua graça, pelo Teu Espírito, a permanecer inabalável no caminho estreito. Não somente para mostrarmos algo a alguém, mas antes de tudo, para glorificarmos o Teu nome, para honrarmos o Senhor que nos honrou